Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Quinto ano, essa aula será a correção das atividades, tá bem? Que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 249 a 252, 255, 256, 258 e 262. O número 2 da página 249 podia ter sido feito individualmente e o número 4 da página 252 não precisava ter sido feito, tá bem? Vamos começar então com a nossa correção. Páginas 249 e 250. Número 1 está falando o seguinte: veja alguns exemplos dos conselhos e orientações para mulheres em revistas e jornais na década de 1950. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Jornal das Moças de 1959. O lugar da mulher é no lar. O trabalho fora de casa masculiniza. Revista Querida de 1955. As mulheres representavam aproximadamente 46% da população economicamente ativa no Brasil em 2011. Além disso, chefiam cerca de 1/4 das famílias. Número 2. Seguindo as orientações da professora, converse com os colegas sobre a questão abaixo. Apresente sua opinião e ouça o que os colegas têm a dizer. Existem muitas conquistas e ou preconceitos sofridos pelas mulheres em nossa sociedade? Justifique. Com certeza, né, gente? Observem que de 1959 até hoje não tem uma distância tão grande, né? Olha como que a mulher ela era vista pela sociedade machista que ainda existe. Né? Apesar de as mulheres já terem conseguido conquistar muitos direitos, né? Conseguiram conquistar também posições de destaque na sociedade, ainda o preconceito é muito grande, né? Então, atualmente, muitas mulheres ocupam postos de trabalho que eram exclusivos de homens até pouco tempo. No Brasil, uma mulher foi eleita para a presidência da República pela primeira vez em 2010. Apesar disso, as mulheres recebem, em média, salários menores que os dos homens e muitas são vítimas de violência masculina. Então ainda, gente, há muito o que se fazer, há muito o que se conquistar. Principalmente muito em relação à mudança de comportamento, né? Pode-se dizer que é uma mudança cultural também, em relação à visão da mulher na sociedade. Página 251 e 252. Número 1. Profissões como a de engenheiro continuam restritas aos homens. O aumento do número de mulheres nessa área é irrisório. Irrisório quer dizer insignificante, tá bom? Tendo por base a imagem 1, a afirmativa está correta? Justifique. A imagem 1 é essa, tá? Dados do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CRED São Paulo, revelam que entre 2005 e 2012, o número de mulheres credenciadas nas diferentes áreas da engenharia subiu 142,14%. A presença delas no ano passado era de 31.368 contra 12.954 em 2005. Observem que essa reportagem, pessoal, ela é de 2013, tá bem? Então, não, né? A afirmativa ela não está correta de acordo com a reportagem. Entre 2005 e 2012, o número de mulheres credenciadas nas diferentes áreas da engenharia pelo Conselho Regional de Engenharia de São Paulo subiu 142,14%. Número 2. Até a década de 1950, os costumes predominantes consideravam que o lugar da mulher era o lar e que trabalho fora de casa era masculinizante. Entretanto, todas as mulheres se encaixavam neste padrão de comportamento? Justifique com informações da imagem. Bom, a imagem é essa, tá bem, pessoal? É a Ada Rogata, pioneira da aviação no Brasil, em seu avião Brasil na década de 1960. Num período em que a maior parte das mulheres se dedicava às tarefas domésticas e o trabalho feminino fora do lar era bastante recriminado, a piloto Ada Rogato foi um exemplo de ousadia,
Foi a primeira brasileira a realizar inúmeros feitos na aviação, tais como saltar de paraquedas, pilotar um planador, atravessar os Andes em 1950, viagem de ida e volta, cruzar a selva amazônica em um pequeno avião em 1956, cobrir uma extensão de 51.064 quilômetros em voo solitário pelas 3 Américas até o Alasca, e chegar à Terra do Fogo, extremo sul do nosso continente, em 1960. Ada realizou também mais de 1.000 voos de coqueluche, ou seja, voos com o intuito de curar doentes. À época, acreditava-se que a altura exterminava a bactéria da doença. Era também admirada pelas acrobacias aéreas. Então, não, Ada Rogato é um exemplo de mulher que não se enquadrava nos padrões de comportamento recomendados. Ela fugia completamente, aos padrões sociais vigentes da época. Número 3. Ada Rogato se destacou por ter sido uma piloto num período em que a aviação era quase que exclusivamente dominada por homens. Justifique. Não, Ada Rogato se destacou por sua grande ousadia e perícia, que a levaram a realizar inúmeros feitos pela primeira vez na história da aviação brasileira, e em alguns casos mundial também. Páginas 255 e 256. Número 1. Releia os versos de Gregório de Matos. Irá muito poucas vezes à janela, mas as mais que puder irá à panela. Ponha-se na almofada até o jantar, e tanto há de cozer como há de assar. Agora explique qual era, geralmente, o comportamento esperado de uma mulher no período colonial brasileiro. Era o comportamento de submissão, gente? De dona do lar, de ficar apenas em casa. A mulher deveria cuidar dos afazeres domésticos, como cozinhar e costurar. Preferencialmente, não deveria ter muito contato com o mundo externo, evitando até mesmo observá-lo pela janela. Número 2. As limitações à liberdade se restringiam a determinada classe social? Justifique. Não. Mulheres brancas e negras de famílias ricas ou pobres, livres ou escravas, tinham a liberdade bastante cerceada. Mas como nós vimos, as mulheres da classe mais baixa, as mulheres pobres, das famílias mais carentes, elas tinham que sair para trabalhar, para ajudar no sustento de casa. Então, elas não ficavam restritas apenas aos fazeres domésticos. Número 4. Todas as mulheres tinham o comportamento socialmente esperado durante o período colonial? Justifique. Não. Em alguns casos, assumiam o controle da família, recorriam a outras formas místicas não admitidas pelo catolicismo e até mesmo a práticas condenadas pela Inquisição. A Inquisição, pessoal, foi um movimento que surgiu durante o século XII, século XIII, na Europa. É um movimento de perseguição àquelas pessoas que não seguiam as doutrinas católicas. No caso, as mulheres que não seguiam os padrões sociais, determinados pela sociedade, como submissão ao marido, submissão ao pai, elas eram condenadas, elas eram perseguidas e condenadas pela igreja também. Número 5. De acordo com a orientação da professora, discuta com os colegas a seguinte questão. A escolarização oferecida a mulheres contribuía para a manutenção do domínio masculino? Anote suas conclusões no caderno. Não, gente? À medida que a gente tem acesso a conhecimento, acesso a mais informação, a gente tem mais autonomia, a gente tem mais independência também. E a gente pode questionar, a gente se torna mais crítico e passa a questionar os modelos vigentes. Então, o acesso ao conhecimento leva o indivíduo a adotar um senso crítico acerca dos acontecimentos e também da organização social. A gente começa a questionar se é certo, se é errado, dando condições às pessoas de mudarem o sistema vigente e de se tornarem mais atuantes e independentes em relação à sua vida, de ter autonomia, de ser o dono da sua própria vida e não ter que ficar submisso a outras pessoas.
Página 258. De acordo com as informações do texto e as orientações abaixo, preencha o jogo de palavras cruzadas da página seguinte. Eu vou trazer aqui para vocês, quinto ano, apenas as respostas, tá bem? Aí vocês completem a cruzadinha. Número 1. Instrumento muito utilizado para selar a união entre colonizadores e indígenas durante o período colonial. Eram as alianças dos colonizadores com os indígenas para ganhar a confiança dos indígenas. Era o casamento, né? Muitos chefes tribais realizavam o casamento de suas filhas com os portugueses, com os colonizadores. Produto bastante comercializado por João Ramalho no século XVI com os europeus. Foi a primeira atividade econômica desenvolvida aqui no Brasil, né, e que inclusive devastou muito a floresta tropical, a Mata Atlântica. Foi a extração do pau-brasil, né? A madeira ela era muito valiosa na Europa, não só por sua resistência, mas também pela tinta do pau-brasil. Número 3. Mulher indígena do povo tamoio, escravizada e depois libertada pelo seu povo, que morreu lutando contra os portugueses. Ela foi aprisionada, depois conseguiu ser liberta, né? É a Iguaçu, sobrenome do português, que se tornou um grande aprisionador e comerciante de indígenas para escravização no século XVI. Ramalho. Número 5. Uma das primeiras mulheres nascida na colônia portuguesa do Novo Mundo que sabia ler e escrever. Madalena Caramuru, né? Ela foi uma das primeiras mulheres a aprender a ler e a escrever. Lembrando que essas práticas, né, o estudo, aprender a ler, aprender a escrever, ter professor, era exclusivamente dedicado aos homens. Número 6. Povo indígena ao qual pertencia a filha do cacique Piquerobe, que se casou com o bandeirante Antônio Rodrigues. Guianá. Número 7. Povo indígena ao qual pertencia a Índia, que evitou a morte do prisioneiro português Jerônimo de Albuquerque. Caeté. Página 262 agora. Número 1. As mulheres negras reagiram apenas à escravização a que eram submetidas? Justifique. Não, elas reagiram também ao sistema vigente, né? Haviam insatisfações e reações dadas à ausência de liberdade religiosa. As mulheres negras, elas queriam cultuar seus deuses, né? Elas queriam expressar sua religiosidade com liberdade. A igreja ela não permitia, a igreja católica não aceitava essas práticas religiosas diferentes do catolicismo. Nesse contexto, Ianaçô fundou o primeiro terreiro na Goqueto do Brasil. Número 2. As mulheres negras tiveram um papel de liderança em diversos quilombos. Escreva os nomes das mulheres retratadas no texto e o quilombo do qual fizeram parte. A Qualtune, né, foi aprisionada na África. Ela contribuiu para o Quilombo dos Palmares em Alagoas. O Quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes quilombos deste período colonial do Brasil. Ele chegou a abrigar cerca de 20.000 pessoas, tinha uma estrutura bem complexa, com uma organização para se proteger, inclusive, dos ataques dos portugueses. E também Teresa de Benguela, do Quilombo de Quarieterê, em Mato Grosso, que foi extremamente importante e também serviu como forma de resistência em relação à dominação portuguesa também. Lembrando que os quilombos, pessoal, são locais, né? Ainda existem os quilombos, mas eles eram locais de refúgio dos escravos fugitivos, não só dos escravos fugitivos, mas também de indígenas que estavam fugindo, né, ao aprisionamento dos bandeirantes. Os quilombos eram locais independentes, com autonomia, e que viviam da agricultura de subsistência, né?
tudo que plantava era coletivo, era dividido entre todos. Bom, quinto ano, finalizamos então a nossa correção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.